de falar sobre política. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Agora sim, vamos direto a Brasília. Isso mesmo, Mário Flávio está em Brasília. Bom dia, Mário Flávio, que todo mundo quer saber o que danado você foi fazer em Brasília com o Rodolfo e está naquele tapete verde onde fica a imprensa nacional para cobrir os bastidores da política. Bom dia. Bom dia, Nata. Bom dia para você, para o nosso ouvinte. E, olha, nós estamos aqui no Salão Verde, né, onde a imprensa ela se reúne, né, para cobrir a Câmara dos Deputados. E a gente veio aqui para uma agenda, né, da Rádio Cidade também, aproveitando, é claro, para deixar os ouvintes bem informados sobre os bastidores do poder. Apesar de ser uma semana mais curta devido aí à questão do carnaval, embora não vai ter festa oficial em quase todas as cidades do Brasil, muita gente aproveita o imprensado, né? E a circulação aqui é pequena, até porque a restrição de entrada de pessoas aqui existe, né? Só quem pode entrar aqui é a imprensa e pessoas que estão autorizadas aí pela Câmara Federal para vir aqui ao recinto. Pois bem, Renata, falando de política, ontem tivemos a confirmação da pré-candidatura do deputado federal Danilo Cabral como pré-candidato aí oficial do PSB. Foi uma movimentação intensa lá no Recife e a gente vai agora começar a repercutir essa confirmação do deputado federal Danilo Cabral. E ouvindo, inclusive, uma fala do deputado que opinou aí sobre essa questão envolvendo o nome dele, a indicação do nome de Danilo Cabral, a pré-candidatura ao governo de Pernambuco. Confira o que disse aí o Danilo Cabral. Conclui o seu mandato com um Estado equilibrado, diferentemente do que muitos da oposição vaticinaram, que a gente iria quebrar o Estado, um Estado equilibrado para os servidores do dia. Tem um conjunto de investimentos que foram feitos aí, avançando a educação. A gente viu o governador Paulo Câmara universalizar o acesso ao ensino integral, a gente viu o governador Paulo Câmara proteger a vida da população nesse momento da Covid, a gente viu o governador Paulo Câmara garantir o 13º para o Bolsa Família. Muitos estados do Brasil a garantir isso. A gente vê o governador agora com um plano de retomada anunciando 5 bilhões de reais de investimentos em obras de infraestrutura, obras que estão gerando 130 mil empregos no estado. Ou seja, o que a gente precisa, na verdade, é dar sequência a esse trabalho. Então a gente ouviu aí, né, o Danilo Cabral, que falou sobre essa indicação dele ao nome de concorrer ao governo do Estado, né? E ontem uma pauta que dominou a reunião inteira, né? O anúncio da pré-candidatura do Danilo Cabral foi Lula versus Bolsonaro. O tempo todo isso, parece até que não há candidatura de oposição, porque sequer a oposição foi lembrada ontem nesse lançamento. Danilo Cabral também comentou sobre essa história, essa dualidade que vai acontecer. Provavelmente vai ser essa a estratégia do PSB, dizer que tem a candidatura de Lula e do outro lado estão os candidatos de Bolsonaro. Agora não se sabe quem eles vão apontar como candidatura de Bolsonaro, mas Danilo Cabral comentou também essa possibilidade. Pré-candidato pela Frente Popular de Pernambuco, o deputado Danilo Cabral. Isso é fruto de um conjunto de ações e de discussões com os partidos aliados. Nós fomos legitimados a conduzir esse processo, a chegar ao nome de Danilo, e isso é o que a gente apresenta hoje. Então a gente tem muito que fazer para Pernambuco, muito que avançar, sabemos dos desafios, sabemos de tudo que precisa ser feito e vamos fazer isso aqui em Pernambuco com Danilo Cabral e apoiando também nacionalmente a candidatura do presidente Lula. Isso é outra decisão que o PSB, que a Frente Popular já tomou. Então são com esses dois atributos, com esses dois pré-candidatos que a gente tem hoje aqui a oportunidade de anunciar, comunicar à sociedade pernambucana e agora fazer a pré-campanha e depois a campanha, porque isso vai ser muito importante para mostrar os avanços que Pernambuco já teve, a necessidade de continuar seguindo em frente e a necessidade também de mudar o Brasil. Quem acompanha as políticas públicas do governo federal sabe os retrocessos que nós estamos vivendo. Então cabe a nós também, com responsabilidade que temos com Pernambuco e com o Brasil, apresentar
pré-candidaturas que estejam em sintonia com o que o Brasil quer, avançar em Pernambuco e reconstruir o Brasil com o presidente Lula. Nós vamos discutir Pernambuco, mas não podemos deixar de discutir o Brasil. O que está acontecendo no Brasil nos últimos anos afetou a vida dos pernambucanos. Então esse debate tem que existir, tem que acontecer. E nós não vamos nos omitir de discutir Pernambuco que a gente quer, do futuro, e ao mesmo tempo também saber que o Pernambuco pode andar melhor, pode fazer mais se nós tivermos um governo federal comprometido com o Brasil, comprometido com os estados, comprometidos com os municípios. Infelizmente isso não ocorre no Brasil desde a posse do governo Bolsonaro. Muito bem, a gente ouviu aí o governador Paulo Câmara, né, que foi questionado sobre essa questão aí envolvendo, né, essa dualidade, Lula versus Bolsonaro, que dominou ontem a pauta lá na confirmação do Danilo Cabral como pré-candidato ao governo pelo PSB. Quem também esteve lá foi o prefeito do Recife, João Campos, e João foi questionado sobre as críticas que ele fez ao PT na eleição 2020. Todo mundo lembra que ele enfrentou a prima dele, a deputada federal Marília Reis, que não esteve ontem ao evento, e ele fez duras críticas ao PT. Hoje mesmo já tem uma montagem aí rolando na internet com o João Campos falando das prisões que o Partido dos Trabalhadores teve, né, dizendo que o PSB não tem ninguém preso, enfim. Então o João foi questionado e disse que os palanques devem ser desmontados. E adivinha quem ele culpou? Você vai saber agora. Nós tivemos a oportunidade de disputar e, sobretudo, ganhar as eleições. A gente é grato à generosidade do povo recifense e a gente tem que aprender que, depois da eleição, palanques devem ser desmontados. O Brasil está vendo como é grave deixar um palanque armado por 4 anos. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição, passa 4 anos seguidos achando que todo dia é dia de eleição. Então a gente tem a compreensão de que o que é mais importante é a gente conseguir enfrentar como é que mais de 20 milhões de brasileiros passam a engrensar a linha da pobreza e da não pobreza, e a gente não pode achar que isso é normal. É preciso de unidade política para superar isso. Então a gente faz política olhando para frente e pensando sobretudo no povo e não apenas em interesses individuais ou partidários. Hoje tivemos o anúncio da pré-candidatura de Danilo, aqui a Frente Popular toda reunida, e é muito importante deixar claro que o que traz a força da Frente Popular, primeiro, são os interesses ligados ao povo e a capacidade de reunir esforços em torno de dessas soluções para que o povo mais precisa. O Brasil passa por um momento muito difícil e é preciso unidade. Os nossos partidos têm conversado de maneira muito próxima e aqui eu fui muito claro em dizer que Pernambuco está absolutamente unido, nosso diretório estadual, com a estratégia de Danilo candidato a governador e de Lula presidente. Então o PSB de Pernambuco está unido, assim a gente vai para a nacional e, como a gente tem percebido, há também em todo o partido no âmbito nacional essa disposição de compreender que a eleição que a gente vai enfrentar não é simples eleição sucessória, mas ela pode ser um divisor de águas da nossa soberania e dos valores democráticos. Pronto, tá aí o prefeito do Recife, João Campos, né? A história dos palanques desmanchados, todo mundo sabe que isso na prática é outra história, né? Tanto é que a Marília Reis, se tivesse desmanchado o palanque, estaria lá ontem e ela simplesmente não foi. Agora, a especulação era muito grande sobre quem seria o candidato ao Senado, ou qual partido seria contemplado aí com essa vaga. E ontem o Carlos Veras, que é deputado federal, e provável indicação do PT para essa vaga, confirmou. A vaga é do PT e não há mais possibilidades. Com isso, foi um banho de água fria aí no deputado federal André de Paula, que é do PSD, no Volney Queiroz também, e no Silvio Costa Filho, do Republicanos, além do Eduardo da Fonte, do PP. Os 4 estavam aí cotados, mas o Carlos Veras ontem não titubeou e confirmou: a vaga ao Senado é do PT. Confira. Todos os partidos da frente, como o próprio PSB, o próprio governador, sabe que o pleito pelo Senado do PT é legítimo e é um direito do Partido dos Trabalhadores. Nós abrimos mão da candidatura do governo do Estado, o senador Humberto Costa, que estava muito bem pontuado nas pesquisas, para apoiar a candidatura do PSD. Foi um gesto grandioso. O próprio Danilo, o próprio governador Paulo, tem falado nas reuniões com os outros partidos da preferência que tem o PT pelo Senado. E isso vai se consolidando e o PT terá aqui na chapa majoritária a vaga do Senado. Ontem não titubeou e confirmou a vaga ao Senado. Aqui meu microfone. Muito bem, Mário Flávio, a gente ouviu aí, né, o Carlos Veras, e aproveitando essa sua cobertura da indicação do Danilo Cabral lá,
né, pelo PSB para concorrer ao governo do estado. O Ciro pergunta aqui, Mário, pelo que você acompanhou, na sua opinião, essa é a grande chance da oposição de Pernambuco acabar com a hegemonia do PSB? Lembrando que o João Campos vem fazendo um bom governo lá como prefeito do Recife. Olha, Renata, eu diria que a oposição ela tem uma chance, talvez, que há muito tempo não teve. Lembrando que desde 2006 que a oposição não vence a eleição em Pernambuco. A última eleição que a oposição venceu foi justamente com o Eduardo Campos, né, que foi candidato contra Mendonça Filho e também o próprio Humberto Costa. Naquela época, o governador era Jarbas Vasconcelos, que foi candidato ao Senado, renunciou ao cargo, e Mendonça Filho foi candidato ao governo. Esse ano a oposição tem nomes fortes, e ontem o discurso lá, nesse evento do PSB, foi um discurso de uma campanha com muitas dificuldades. Agora, eu senti certo menosprezo da Frente Popular ontem pelas candidaturas locais, e focando muito nessa questão aí envolvendo Lula e Bolsonaro. Agora, o que a gente viu ontem nos bastidores lá? Primeiro, a ausência da Marília Reis, estão mostrando que ela segue insatisfeita no partido. Segundo, Humberto Costa pouco à vontade, né? Estava com a cara feia o tempo todo, era citado o tempo todo pelos que iriam falar, e eles mal olhavam, porque geralmente quando os políticos são citados, eles fazem aqueles gestos, eles agradecem. O Humberto Costa ficou o tempo todo de cabeça baixa, e teve um discurso muito abaixo do esperado. Mário. Terceiro, Oi. Justamente sobre o senador Humberto Costa, é a pergunta do Rodrigo Melo aqui, né, que acompanha muito seu blog também, disse, segundo o blog, o senador Humberto Costa estava descontente porque queria ser o candidato da Frente Popular. Então foi essa mesma impressão que ficou para vocês que estavam cobrindo? Foi essa sim a impressão. Humberto Costa não estava à vontade, inclusive o discurso dele foi insosso, digamos assim, ontem lá, né? Foi aquele discurso sem vibração, sem emoção, e Humberto Costa queria, na verdade, ser candidato ao governo. Eles fizeram uma pesquisa, né? O Instituto Vox Populi fez uma pesquisa sem o nome da Marília Reis, e Humberto Costa estaria vencendo em todos os cenários. Então o senador, ele sonha ser governador de Pernambuco, ele sonha por um mandato executivo com o poder da caneta. Ele já foi candidato a prefeito do Recife, ele já foi candidato também ao governo. Nessa eleição 2006, que eu citei aí, que o Eduardo acabou vencendo, Humberto Costa estava na frente nas pesquisas aí, era o candidato que iria com o Mendonça Filho para o segundo turno, mas aí teve aquele episódio dos vampiros, né, o episódio do sanguessuga, quem lembra disso, né, que o Humberto Costa foi totalmente afetado, ele acabou caindo nas pesquisas. Lembrando que depois Humberto Costa foi inocentado, né, dessa ação, né, que visava quando ele era ministro da Saúde do ex-presidente Lula. Então, Humberto foi inocentado, mas nunca mais ele conseguiu disputar um cargo majoritário, que eu digo na cabeça da chapa, né, porque o Senado não deixa de ser um cargo majoritário. Com relação à oposição, uma especulação que ganha força é a criação da federação entre os partidos MDB, PSDB e União Brasil. Se isso acontecer, mexe demais com o mapa político. Por quê? O MDB sai da Frente Popular, então a Frente Popular perderia o MDB para a União Brasil e Miguel Coelho seria amplamente beneficiado. E, na minha opinião, a candidatura de Raquel Lira, ela fica totalmente comprometida, porque serão 3 partidos para escolher um candidato. Miguel Coelho, um candidato jovem, 31 anos, não pode ser candidato ao Senado. Então, se for no voto, União Brasil tem um voto conta também com um voto aí do próprio PSDB, Raquel Lira vai contar com esse voto do PSDB, e sobraria o MDB, que vai para as mãos de Fernando Bezerra Coelho, e é claro que ele vai votar no filho. Então, Raquel teria que escolher, ou ela seria candidata ao Senado, nessa chapa de Miguel Coelho, ou ela deixaria de disputar cargos e ficaria na prefeitura. Então, a situação pode complicar para a prefeita de Caruaru, e o MDB, se realmente confirmar essa federação, que deve acontecer, né, a prefeita de Caruaru, ela deixa de ser candidata, na minha opinião, ao governo, e aí ou vai ao Senado ou não vai ser candidata a nada, e Tony Gel e Raul Henry terão que mudar de partido se eles quiserem continuar na Frente Popular. Então é uma situação que mexe bastante aí com o quadro político na disputa aí pelo governo do Estado. Claro que é uma especulação muito grande, mas a tendência de uma federação entre esses 3 partidos é grande, pelo que a gente ouve aqui em Brasília, então mexe demais com o quadro político. Na minha opinião, se isso se concretizar, Raquel estaria fora da disputa ao governo de Pernambuco.
Muito bem, Mário Flávio. Eu estou aqui, né, para quem está na Experiência Rádio Cidade, eu estou lhe filmando, porque eu estou lhe admirando. Né? No bloco anterior, eu estava falando aqui da sua elegância, né? Porque você já é uma pessoa muito bonita, né? É por isso que eu casei com o senhor. Mas hoje está ainda mais, né? De terno e gravata. Eu acho que você combina aí com o Salão Verde, viu? Tá bom, então eu vou virar deputado para você votar em mim. Você votar em mim, não é possível que você não vote em mim. Deixe disso, homem. Que história de ser deputado. É melhor ficar aí cobrindo, como imprensa mesmo. A contribuição da gente é melhor enquanto jornalistas, de certeza. É, né? Tá certo, Renata. Olha, hoje a pauta aqui no Congresso, como eu disse, o assunto dominante aqui é a questão da Ucrânia, né, que foi ocupada aí parte da Ucrânia pela Rússia, né, hoje naquela confusão. E só lembrando que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro visitou o Vladimir Putin, né, muita gente virou meme dizendo que Bolsonaro ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz, depois teve aquela resenha, e agora, uma semana depois que o presidente sai de lá, o Vladimir Putin resolve aí reconhecer, né, parte daquelas frentes insurgentes lá da Ucrânia como regiões independentes, e hoje, desde ontem, aliás, invadiu parte da Rússia, então só se fala nisso aqui em Brasília. A pauta, como eu disse a vocês aqui no Congresso Nacional, ela está um pouco devagar pelas questões envolvendo aí, né, o Carnaval, e o assunto aqui no meio político é um só: federação. Isso deve, como eu disse aí, acontecer com esses 3 partidos, MDB, União Brasil e PSDB. E o Miguel Coelho vai ser o grande beneficiado se isso acontecer. Ele, inclusive, soltou um vídeo hoje comemorando aí a indicação de Petrolina entre as 10 cidades que mais geraram empregos no Nordeste. O Miguel Coelho, aos poucos, vai consolidando essa candidatura dele. E outra novidade que é a candidatura mesmo, a pré-candidatura que deve ser confirmada do Anderson Ferreira ao governo de Pernambuco, e o senador da chapa deve ser mesmo o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. A oposição precisa se definir, porque o governo já colocou as cartas na manga. Já tem o Danilo Cabral como candidato a governador e também, provavelmente, o Carlos Veras ao Senado. A oposição segue batendo cabeça, até agora só tem mesmo o nome de Miguel. Renata. Obrigada, Mário Flávio, que volta amanhã. Obrigado pelos elogios, viu? Muito obrigado. Eu sei que você agradece de outras formas. Tá bom, minha gente. Olha o horário. Cheiro, bom trabalho aí. Cheiro para Rodolfo também. Tá aí a nossa equipe, né? Tem uns assuntos em relação à Rádio Cidade lá em Brasília. E a gente aproveitou, claro, né, para saber também como